bom dia, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, não é? Meus amores, nós vamos falar agora sobre filosofia. Faz um tempinho, não é, que a gente não tem aula de filosofia, ok? A gente precisou correr um pouquinho com o conteúdo, com os outros conteúdos, né? E depois a gente pudesse trabalhar um pouquinho mais de calma, não é? Os assuntos de filosofia, que é uma disciplina muito gostosa de aprender, não é? Então, crianças, nós começamos esse módulo falando um pouquinho sobre concordar e discordar, não é? Falamos sobre a importância de respeitar a opinião do outro, né? Saber que a minha opinião é pessoal, é algo que eu acho, que eu acredito. E a opinião do outro também é algo pessoal para ele, não é? E aí também aprendemos muito sobre a beleza das coisas, não é? O que é belo para mim e o que é belo para você, não é? Muitas vezes o que é belo para você, para mim não é tão belo assim, né? Isso demonstra que cada um de nós temos os nossos gostos, não é? Eu tenho um tipo de cor que eu gosto, mas de repente o tipo de cor que eu gosto é diferente do seu tipo de cor, por exemplo, não é? E isso é normal, é absolutamente normal. A importância de tudo isso é você respeitar, não é? E a gente pode viver em comunhão com qualquer pessoa se a gente aprender a respeitar a opinião dos outros. E também, né, exercer o direito de também termos a nossa opinião respeitada também, não é isso? E assim vimos que a beleza das coisas é algo muito, muito subjetivo, muito pessoal, não é? Mas o importante de tudo isso, e acima de tudo isso, é o respeito, ok? Respeito pelas pessoas, pelas opiniões das outras. Você tem o direito de discordar, ok? Contanto que você respeite sempre o espaço do colega, né? O espaço da outra pessoa. Isso é concordar e discordar, ok? Mas nunca ultrapassando a barreira do respeito, ok? Falamos também, crianças, sobre a beleza, né? A beleza das coisas que nos cercam, não é, crianças? Nós temos aí, né, no mundo todo, lugares maravilhosos, com uma natureza encantadora, não é? A ser observada, não é isso? Muitas vezes, lembra quando a tia falou que muitas vezes no trajeto de casa para a escola, nós passamos por ambientes que, mesmo você passando todos os dias, você nunca notou algo daquele lugar, né? Uma pessoa que de repente está sempre por ali, uma pracinha bonita, um caminho em que o sol aparece lindo, não é? Então, às vezes, né, pela correria do dia a dia, a gente deixa passar despercebido esses lugares, né, que a gente deveria observar com um pouco mais de carinho, né? E a beleza, ela mesmo sendo algo pessoal, a maioria das pessoas concordam que a natureza é a coisa mais linda que existe, não é? Eu acho que não existe pessoa que discorde que a natureza é algo mais belo que Deus já inventou, não é? Que Deus já criou, perdão, ok? E aí nós falamos também um pouquinho já dentro desse assunto sobre a beleza, né? Aquilo que que é belo aos meus olhos, nem sempre é belo aos olhos da outra pessoa, não é? Então é algo, como a tia falou, muito pessoal, né? Algo que a gente conversa, mas sempre procura respeitar, porque cada um tem a sua opinião, né? E concordar e discordar é um direito de todos nós, não é? Quando a gente expõe a nossa opinião, né? E aí ainda sobre isso, crianças, que a gente vai falar um pouquinho aí sobre 3 personagens muito importantes, ok? E que apareceram aí, que a gente estudou na aula passada de filosofia, que foi o pinguim, o urso polar e a morsa, não é? A gente conheceu um pouquinho desses 3 simpáticos animais aí que vivem em um continente bem distante do nosso. E bem frio também, não é? Afinal de contas, eles são animais característicos dessa região, não é? Eles não sobreviveriam se vivessem com um clima, por exemplo, que a gente tem aqui em Bragança, muito quente, não é? Eles necessitam de um ambiente, um habitat que vai dar a eles condições de sobreviver. E o frio é esse habitat, não é? E a paisagem
dessa região é uma paisagem completamente diferente, é uma natureza muito diferente, não é? É onde predomina aí o branco dos gelos, não é? Alguns animais que moram lá, né? Você pode perceber que não há muitos animais com diversidade de cores ali, né? A maioria é branco, branco com preto, é cinza, não é? Acompanha um pouquinho essa característica que é a região toda, né? E aí, o urso polar, criança, e a moça, eles são grandes mamíferos, né? Eles são encontrados principalmente no Polo Norte, ok? O urso polar e a moça. O pinguim, por sua vez, ele é uma ave que vive principalmente no Polo Sul, ou seja, dois polos completamente diferentes aí, ok? Mas na historinha que a gente vai contar agora, daqui a pouquinho, esses dois simpáticos animais se encontram e começam uma conversa sobre a beleza das cores, ok? E aí é uma história muito interessante que a gente vai começar a contar daqui a pouquinho, ok? E pra gente entrar no clima aí e aprender um pouco mais sobre a importância, ok? De você respeitar a opinião do outro, não é? E também a importância de você defender a sua opinião, né? Ter o direito de defender a sua opinião, ok? Apesar da distância, né, entre esses dois lugares, onde cada um desses animais vive, o autor do texto que vamos ler agora, ele imaginou um encontro entre esses animais, né, desses três animais, pinguim, urso polar e a moça. A moça faz aí mais uma participação especial do que realmente é um personagem da história, mas ela também participa da historinha, ok? E uma conversa entre os três a respeito da beleza das cores. Bom, agora eu vou parar de falar e contar a história. Vamos lá? O pinguim e o urso polar. Certo dia, o pinguim e o urso polar se encontraram. Foram se sentar, um ao lado do outro, em um monte de gelo, e começaram a conversar sobre a beleza das cores. Que cor você acha mais bonita? Perguntou o urso polar. Preto, falou decidido o pinguim. E você? Eu acho o branco a cor mais bonita, respondeu o urso polar. Preto é muito preto. Retrucou o pinguim. Mas branco é tão branco, tão pouco preto. Tá bem, disse o urso polar. Mas preto é tão sombrio, tão pouco branco. Ora, respondeu o pinguim, não é tanto assim. O preto pode ser muito divertido. Ou você, por acaso, não me acha divertido? Claro que sim, disse o urso polar. Mas eu acho o preto um tanto sombrio. Não, eu prefiro o branco. Mas no branco tem tão pouca cor, reagiu o pinguim. O branco é tão sem importância, tão nada. Imagine, disse o urso polar. Não é tanto assim. O branco pode ser muito bonito. Ou por acaso você não me acha bonito? É claro que sim, respondeu rápido o pinguim. Mas mesmo assim eu acho o branco muito pouco. Eu gosto mesmo é do preto. Ficaram em silêncio por um momento num monte de gelo. O pinguim e o urso polar olharam para todo o branco e para todo o preto que havia em volta deles. O pinguim olhou para o nariz molhado do urso polar, que era tão preto e divertido. E o urso polar olhou para o pescoço do pinguim, que era tão branquinho e luminoso. Qual preto? Perguntou por fim o urso polar. Como? Perguntou o pinguim. De qual preto você gosta mais?
Ah, disse o pinguim. Do preto profundo e brilhante. É que eu gosto mais do que um preto superficial ou preto fosco. Sim, o preto profundo e brilhante é do que eu mais gosto. E você? Do que eu mais gosto é do branco frágil, tão branco que você quase nem tem mais coragem de respirar. Isso sim é que é um branco bonito. Ficaram novamente em silêncio por um momento. Então, uma morsa passou escorregando por detrás de um monte de gelo. Estava com um cachecol vermelho com uma listra amarela. Você viu? Perguntou o urso polar ao pinguim. Sim, respondeu o pinguim. Que horror, que cores pavorosas. Disse o urso polar. Essa aí não entende nada de cores. De jeito nenhum, concordou o pinguim. Nós sim, não é, urso polar? Nós sim, respondeu o urso polar e colocou o seu braço branco sobre os ombros pretos do pinguim. Essa é a história. Olha que história mais interessante, não é mesmo? Dois amigos aí colocando as suas opiniões, né? Cada um tinha uma opinião e eles respeitaram uma opinião do outro, não é? Concordavam e discordavam, mas no fim das contas continuaram amigos, ok? E isso é muito importante, não é, crianças? Essa aí é a moral da história, digamos assim, não é? Você pode concordar com o colega, você pode discordar do colega, mas sempre temos que respeitar, aprender a respeitar aí a opinião de cada um, ok? Espero que vocês tenham gostado da história. Let it go.